Bom dia, boa tarde, boa noite, bonita, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Eu estava ansiosa para essa correção, mas eu não podia fazer uma correção diferente da de vídeo. Eu tinha que fazer uma correção de vídeo. Então, demorou mais um pouquinho, mas saiu até que enfim. Vamos lá. Não li essa redação, tá? Na correção de vídeo, ela funciona basicamente assim. Eu vou corrigir a sua redação e toda a meus comentários e expressividades, eles serão ao vivo e a cores. Tentando fazer o momento mais leve possível, tá? A primeira coisa, quando eu sei que o tema é os desafios para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho brasileiro. E aí, a primeira coisa, né, que eu chamo a atenção na sua redação é o uso do conector logo na introdução. Eu não preciso apresentar conector, né, logo no início da introdução, mãe. Então, assim, nesse contexto aqui, ele some, tá? Então, você já começa, né, o seu texto falando assim: a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho é um desafio relevante e atual. Vamos lá. Vimos, né, nas aulas de introdução que a estrutura, né, básica da introdução, ela conta com 3 partes, né? Então, eu tenho uma contextualização, que vai ser uma apresentação geral sobre o tema. Eu tenho a problematização do tema e eu também tenho a tese. Lembrando que a tese é o seu ponto de vista, mais o desenvolvimento 1, mais o desenvolvimento 2. E quando falamos da contextualização, caso a minha filha ela esteja sem repertório sociocultural no momento, eu posso fazer tanto por definição, tanto por sequência, quanto por narração fictícia. Então, a minha filha, ela não vai começar isso. A minha filha, ela não vai começar, né, a introdução dela falando que é um problema relevante e atual. Até porque a gente sabe que o tema do Enem, ele por si só é brabo, minha filha. Então, sabemos que o tema do Enem, ele é um BO, ele é real, atual, do Brasil e necessita de uma opinião crítica. Isso é óbvio, tá? Então, na verdade, quando você inicia o texto assim, o corretor, ele já entende que você está enchendo o chouriça. Então, como é que a minha filha ela já vai começar abordando o texto dela? Vamos lá, ela pode fazer, então, Vou pegar esse ponto aqui de definição, sequência e narração fictícia, tá? Ela pode fazer, então, por definição. Como é que seria a definição, Sarinha? Seria assim, ó. Entende-se, você já começa com entende-se, tá? Entende-se. Entende-se por inclusão. Você pode começar. Quando fala definição, você pode definir qualquer parte do tema. Então, você pode definir pessoas com autismo, você pode definir inclusão, você pode definir mercado de trabalho, tá? Então, vamos definir inclusão. Entende-se por inclusão o ato de não excluir, qualquer pessoa ou ser de qualquer natureza. Eu menti? Não. Isso é inclusão. Aí, assim, Sarinha, eu tenho que botar de acordo com o Google? Não.
você vai colocar de acordo com o que você entende o que é a palavra, tá? Então, se eu coloco no Google o que é inclusão, tem assim: inclusão é o ato de incluir ou acrescentar, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte. Então, definição: entende-se por inclusão o ato de não excluir qualquer pessoa ou ser de qualquer natureza. Acabou, tá? Aí eu posso ainda até colocar aqui, ó, qualquer pessoa ou ser de qualquer natureza, em grupos ou espaços. Acabou. Definir o que é inclusão, tá? Você vai iniciar o seu texto assim, fazendo uma definição de parte do tema, tá? Ou essa é a parte de inclusão. Ai, meu Deus, que raiva, que dá vontade de pegar a buzina desse vizinho, bater na cabeça dele até ele parar. Eu tenho também a questão da sequência. A sequência, mãe, é aquela enumeração de 3 palavras que vimos no ano passado, sabe? Mas essas 3 palavras, elas precisam estar relacionadas ao tema. Então, por exemplo, vamos lá sequenciar desafios para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando sobre o quê? Mercado de trabalho. O que é que as pessoas podem fazer no mercado de trabalho? Vendas. Ponto. Produções. Ponto. Entregas. Ponto. Perceba, eu iniciei com letra maiúscula. Todas no plural. E todas, ó, finalizadas por ponto. Tá vendo, mãe? A sequência, ela vai seguir essa ordem. Todas com letra maiúscula, todas finalizadas com ponto, ou todas no plural, ou todas no singular. Aí eu venho. O que é que foi isso que foi sequenciado? Vendas, produções, entregas. Essas são 3. Isso daqui também não muda. O que é que vai mudar é o esses, né? Que se eu tiver algum aqui no masculino, pensa as vendas, as produções, as entregas. Mas se eu tivesse, por exemplo, não sei, os negócios. Se eu tivesse negócios aqui, eu não usaria essas, eu usaria esses, tá? Então, se na sequência tiver alguma palavra masculina, utilizo esses. Eu só irei utilizar essas se todas as palavras sequenciadas forem femininas. E lembrando, quando eu estou afirmando de palavras sequenciadas, eu só posso sequenciar uma palavra, ó. Uma palavra. Ou 2 palavras, ou todas com 3 palavras e por aí vai. Nesse caso, foram sequenciadas uma palavra. E são 3, sempre 3. Sarinha, eu posso botar 2? Não. Eu posso colocar 4? Não. 3, tá? Aí, vamos lá. Essas são 3 das diversas ações desempenhadas no mercado de trabalho brasileiro. Acabou, tá? Então, iniciei aqui a minha contextualização. E aí a gente vê que depois da contextualização eu tenho o quê? A problematização. Então, essa problematização, ó, eu vou colocar até de outra cor. Contextualização de uma cor. Agora vamos para a problematização de outra cor. Essa problematização, mamãe, do tema, eu estarei relacionando com a minha contextualização e o meu tema.
Observe como eu poderia fazer isso com a sequência. Vendas, produções e entregas. Essas são 3 das diversas ações desempenhadas no mercado de trabalho brasileiro. Entretanto, nota-se que as pessoas com autismo são impedidas de realizar tais ações. Aí eu venho, ó, já que, infelizmente, ó, o modelador argumentativo que garante posicionamento, já que, infelizmente, ainda há, e ó o tema, desafios para sua inclusão nesses espaços. Sarinha, por que você não vai colocar no mercado de trabalho? Porque eu já mencionei mercado de trabalho na contextualização para não ficar redundante e repetitivo. Problematizei. Depois que eu problematizei, eu posso apresentar, ó, a minha tese. Então, ó, a minha tese. Eu não falei que tem desafios? Aí eu venho. Isso porque aí vamos lá colocar os problemas, né? Então, isso porque tanto, ó, conjunção alternativa para demarcar sua tese. Quando você coloca na introdução tanto, quanto, seja, ora, você diz para o corretor, ó, o que eu vou discutir no D1 e no D2 está aqui. Então, a gente precisa facilitar a vida do corretor. Então, isso porque tanto a ineficiência estatal quanto deixa eu ver o que eu posso colocar, a falha educacional são agentes que perduram, ou seja, que permanecem, né? Perduram esse empecilho. Já que eu não posso colocar desafio, eu coloco empecilho, tá? Então, aqui eu já tenho a tese. Então, eu sei que no D1 falará sobre ineficiência estatal e no D2, falha educacional. Finalizei a minha introdução, tá? Então, aqui eu tenho uma introdução linda, maravilhosa, com tudo que é necessário. Sarinha, como é que eu poderia fazer com a definição? Então, entende-se por inclusão, ato de não excluir qualquer pessoa ou ser de qualquer natureza em grupos ou espaços. Aí vem, entretanto, nota-se que as pessoas com autismo, né, desconhecem a prática desse conceito. Que conceito? Conceito de definição. A prática desse conceito, uma vez que ainda há desafios, né, para a sua permanência, para a gente não colocar inclusão de novo, já que foi definida isso, para a sua permanência no mercado de trabalho. Não. Aí vem, ponto, isso porque, e apresenta a tese, tá? Então, essa é a estrutura básica da sua introdução, tá bom, mamãe? Então, sabendo disso, agora vamos para o seu... dar continuidade à sua introdução, tá?
É essencial adotar abordagens inclusivas e proteger adaptativas no ambiente corporativo para os colaboradores. Independente de suas diferenças, promover treinamentos específicos, realizar adaptações no ambiente de trabalho e conscientizar gestores são passos importantes nesse processo de inclusão. A diversidade é fundamental para o enriquecimento do ambiente corporativo e contribui para uma sociedade justa e inclusiva. Olha aqui, observe como essa brabeza do tema, lembra? Observe como a gente não consegue ver essa brabeza do tema aqui. Porque se o tema é brabo, eu preciso do seu posicionamento. E aí eu pergunto, cadê o posicionamento da minha filha? É bom, é ruim, é um desafio, não é? Você apresentou aqui, ó. Olha os elementos do tema, né? Que a gente viu que o tema tem que estar incluso na introdução, correto? Então, ó, inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. É um desafio. Mas aí você não apresenta por que é um desafio. Você apresenta a necessidade dele ser mais adaptativo, dele ser mais inclusivo, né? De ser colaborador, de ser independente, mas fala, mas aí não apresenta a tese. Você vai discutir o que no desenvolvimento? O que é que você vai discutir? Eu quero saber. Porque quando a gente fala de tese, mãe, a gente não pode esquecer das 11 teses que trabalhamos, né, nas nossas aulas de introdução. E eu vou colocar aqui umas das principais, né? Que eu tenho a ineficiência do Estado. Ei, presta atenção aqui, ó. Eu tenho a ineficiência do Estado, eu tenho a influência midiática. Eu tenho a falha educacional. Eu também tenho a raiz histórica. Eu tenho também a falha de leis. E eu também tenho a certeza da impunidade. Então, observe que aqui são algumas das teses que apresentamos nas nossas aulas e que você poderia ter mencionado duas para poder defender esse desafio, tá? Então, essas teses, elas precisam estar extremamente claras na sua introdução. Além disso, lembre-se que a sua introdução, ela precisa, né, ter 3 períodos, como você fez, mas, para além desses períodos, eu preciso apresentar recurso coesivo no início deles, ó. Porque aí eu pergunto à minha baby, qual é a relação do essencial com o que foi dito antes? Qual é a relação dessa diversidade com o que foi dito antes? Eu não sei. Então, esses conectores, eles vão te ajudar. Inclusive, você pode estar tendo acesso no caderno de redação, tá? Onde tem todas as tabelinhas, tudo bonitinho. Tem também falando das teses, né? Tem também falando da construção da introdução. E também você pode me mandar mensagem, saiba disso. Eu gosto quando vocês me mandam mensagem. Aí vem lá, ó. Sempre depois que eu apresento o operador argumentativo, eu ponho vírgula. Como você está iniciando o desenvolvimento 1, você não vai começar com além disso, tá? Além disso, você pode somente utilizar no desenvolvimento 2, junto com, se você quiser, ou substituindo além disso por o ademais ou outro assim. Mas no desenvolvimento 1, né, você pode utilizar diante desse cenário.
Você pode utilizar a princípio. Vale ressaltar. E por aí vai, tá? Aí vamos lá. Observei uma coisa também, bati o olho na sua redação, e aí a gente agora está estudando a competência 2, né? E aí você lembra que a competência 2, ela vai estar avaliando o que do seu texto? Vamos lá, lembra aí. O que é que a competência 2 quer de você no texto? Vimos isso na última aula passada. A competência 2, ela irá querer do seu texto compreensão do tema, estrutura e repertório. Quando falamos de estrutura, a competência 2, ela quer que você apresente as 3 partes do seu texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, bem desenvolvidas. Só que, mãe, você não tem como me apresentar 2 problemas em um parágrafo de desenvolvimento só. Eu preciso que você apresente 2 desenvolvimentos. Então, eu quero, diante desse cenário, né, no D1, e eu quero um além disso para depois vir a conclusão. Então, você precisa apresentar 2 parágrafos. Sarinha, mas eu não tenho conteúdo suficiente para desenvolver em 2 parágrafos. Tem sim, largue de coisa que você consegue. O que é que a gente tem que ter quando falamos dos parágrafos, né, de desenvolvimento? Quando falamos dos parágrafos de desenvolvimento, né, como estamos vendo na nossa aula agora, existe uma estrutura básica que vai te auxiliar, né, na construção do seu desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, no meu primeiro período, eu tenho que ter o tópico frasal. Lembra do que é o tópico frasal? O tópico frasal é a apresentação do que será discutido naquele parágrafo. Depois, eu tenho que ter o meu repertório legitimado e pertinente. Depois, eu preciso ter a minha argumentação apresentando o porquê que é um problema e como é um problema. E depois, eu tenho que ter o meu fechamento, que você pode fazer, né, de 3 formas. No fechamento, você pode apresentar o reforço do ponto de vista. Você pode apresentar, né, um caminho para solucionar ou importância, caso o direcionamento do tema venha a ser esse, caminho ou importância, ou você pode apresentar uma consequência do problema, uma consequência do problema. Tá? Então, Sarinha, retoma aí pra mim, só pra ver se eu entendi. Bora lá. Eu tenho aqui, ó, primeiro período, tópico frasal. Segundo período, repertório. Terceiro período, argumentação. Quarto período, fechamento. Lembrando, de um período ao outro, do tópico frasal para o repertório, conector. Do repertório para argumentação, conector. Da argumentação para o fechamento, conector. Óbvio que também dentro, né, dessas partes, eu também tenho conector, tá? Mas é essencial que você não esqueça que de uma parte a outra eu preciso apresentar conector. E quando a gente está falando, né, vou só retomar a nossa última aula novamente, quando estávamos falando sobre repertório sociocultural, você lembra que o repertório ele é avaliado
Eita, fiz igual a minha cara, né? Você lembra que o repertório, viva esse tracinho que me ajuda, porque eu sou péssima com linhas. Você lembra que o repertório ele é avaliado, né? É, pela competência 2, que inclusive é a corzinha, né, da nossa correção, e aí, da competência 2. E aí eu tenho aqui, ó, a legitimidade na base. A legitimidade, lembra o que seria? A validação do seu repertório é a fonte. Então, vou botar um filme, eu quero o nome do filme. Eu vou botar um livro, eu quero o nome do livro e quem escreveu o livro. Eu vou botar um negócio que aconteceu antigamente. Aí você vai colocar o período histórico, Primeira República, período colonial, ditadura, o que é que foi aquilo, o que é que estava se passando. Depois eu tenho também a pertinência. A pertinência, mãe, é a relação com o tema, tá? Então, eu preciso apresentar um repertório, óbvio, mas esse repertório precisa ter alguma presença ao tema. Por exemplo, o teu tema é desafios para a inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Não quer dizer que você tem que procurar um repertório que venha falar apenas sobre pessoas com autismo. Eu posso apresentar um repertório falando sobre inclusão ou sobre exclusão. Eu posso procurar um repertório falando sobre o mercado de trabalho. Eu posso procurar um repertório falando sobre o Brasil, tá? Então, eu não preciso de um repertório que venha estar limitado apenas a pessoas com autismo. E eu tenho, além da pertinência, a produtividade. A produtividade é a relação com o seu argumento, com a sua tese, tá? Então, a legitimidade, 120 pontos na competência 2, pertinência, 160 e produtividade, 200 pontos. Então, falando sobre essas ideias, né, de repertório, eu tenho, por exemplo, alguns repertórios que podem servir, né, para você. Então, por exemplo, eu tenho a frase de Ariano Suassuna, que ele vai dizer que o Brasil ele é dividido em dois países, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos, né? Então, por exemplo, como todo o tema do Enem ele é brabo, ele é um problema, toda minoria social que for afetada por esse tema está presente num país despossuído, né? Então, despossuído de direitos, despossuído de infraestrutura, né, despossuído de recursos, de verbas, de atenção do Estado. Então, tudo isso, né, está incluso na citação. Eu também tenho a citação de Djamila Ribeiro. Sempre quando você for falar de falha educacional, né, esse de Ariano Suassuna, você pode tanto falar de desigualdade social, tanto de exclusão, né, preconceito, por aí vai. A de Djamila, falha educacional, quando ela vai dizer assim, ó, que para solucionar um problema, antes é necessário retirá-lo da invisibilidade, né? Ou seja, o problema, a exclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho, antes de ser solucionada, eu preciso botar para jogo, eu preciso denunciar, eu preciso mostrar para a sociedade que esse problema ele existe, né? Porque muitas vezes o problema social do Enem, filha, ele tá naturalizado. Então, às vezes, a gente nem percebe que aquilo ali é um problema, né? Porque tá tão normal, tá tão comum, que fica tudo tranquilo, tudo ótimo, ninguém se interfere, ninguém chora, todo mundo ri. Mas a ideia de Djamila é justamente quebrar essa naturalização, né? Por meio, né, da retirada da invisibilidade. Essa invisibilidade é justamente essa naturalização. Ariano Suassuna, Djamila Ribeiro. Eu botei Ribeira. Djamila Ribeiro. Tem também, quando a gente fala de influência. Influência não. Ineficiência do Estado. Eu tenho Thomas Hobbes,
porque ele vai dizer que o Estado é responsável pelo bem-estar social. E aí você pode utilizar essa citação. Perceba, eu não preciso ter muito repertório. Eu tenho que ter repertório que eu sei usar. Essa é a diferença. Ah, não, Sara, porque eu não tenho um repertório. Não é esse negócio de ter repertório, de você abrir lá, ó, e ficar folheando 30 rascunhos sobre repertório. E não é isso. É você ter o repertório necessário. Você sabendo o que é que aquela citação significa, o que é necessário naquela citação, mãe, você consegue botar essa citação para jogo para tudo. É isso que a torna coringa. É você compreender o que ela está falando e não apenas decorá-la, tá? Beleza. Até aqui de boa, então vamos embora. Bora, passa para frente. Além disso, a compreensão dos desafios enfrentados por pessoas com autismo no ambiente de trabalho é essencial para promover ações efetivas da inclusão e adaptabilidade. Então, observe, aqui eu entendo que você irá falar sobre falha educacional, mas não necessariamente a falha educacional, né? É basicamente a falta de informação sobre, falta de informação, que inclusive também cabe aqui nessas teses, tá? Eu até esqueci de colocar, mas você pode também colocar falta de informação com certeza. Então, vamos lá. Finalizei um período. A baby agora vai fazer o quê? Ela vai botar conector. Aí você vem, nesse sentido, ao abordar as barreiras cotidianas que esses indivíduos enfrentam e seus impactos no laboratório, podemos identificar a universidade... Olha aqui, observa aqui uma coisa. Podemos, meu amor, é você e uma ruma de gente. E você não pode estar inclusa no discurso, no texto dissertativo argumentativo. Então, pode-se identificar... oportunidades de melhoria e implementar práticas mais inclusivas. Tá, mas você tá falando de falha ou falta de informação. Mas eu quero saber por que essa falta de informação acontece. Como que ela acontece? Você citou ela, mas já tá dizendo que tem que solucionar. Calma, calabreso. Aí vem, ó, conector. O reconhecimento e valorização, o reconhecimento e a valorização. Reconhecimento é masculino, você iniciou com artigo. Valorização é feminino, você tem que iniciar com artigo também. Das habilidades e perspectivas únicas dos colaboradores com TEA são fundamentais para construir ambientes de trabalho mais acolhedores, respeitadores e produtivos. Aí vem de novo, conector, a diversidade de experiências e o fortalecimento da cultura organizacional permeada pela inclusão trazem benefícios significativos para a equipe, estimulando a inovação, a criatividade e a eficácia coletiva. Vambora! Mas falou! E aí, eu te pergunto apenas uma coisa. Com base em que você me afirma isso? Observe que você colocou muita informação, mas não tem nada que a sustente, tá? Então, por isso daqui pra mim, ó, vai ficar igual aquele meme, sabe? Todinho. Não é um meme só, são 2 memes aqui. Aqui são 2 memes. Cadê? Deixa eu ver. Acho que é esse. Esse e deixa eu ver outro. Esse. Pronto. 2 memes. Fonte eu senti. Pra que fonte? Não precisa de fonte. Minha filha não precisa de fonte. E pra que fonte? Fonte não foi preciso. Porque não é preciso fonte.
Pra que eu vou pesquisar na internet se isso aqui funciona mais? Isso aqui funciona mais do que 5G, 6G, 4G. Minha filha toda falando aqui. Pra que fonte? Fonte? Eu sou autodidata. Bora, ó. A gente tem que modificar toda essa parte aqui do desenvolvimento. Por quê? Porque, tirando a parte do tópico frasal, o tópico frasal tá beleza. O tópico frasal a gente não muda. Mas de resto a gente vai ter que mudar. Porque além de você não apresentar, mãe, repertório sociocultural, você não se posiciona. Cadê o posicionamento? Isso é bom, isso é ruim, isso é o quê? Nem chove nem molha, não fede, isso é o quê? Eu preciso de posicionamento. Posicionamento é necessário. Aí você vem com esse tópico frasal, aí depois dele você vai fazer o quê? Botar o repertório. E o repertório vai ter que ser o quê? Legitimado e pertinente. Na argumentação, você vai colocar a argumentação e a produtividade do repertório. Que você vai relacionar o repertório com o seu argumento. Tá? Então, sempre lembrando que tudo que eu apresento, eu preciso relacionar ao tema. Então, falou sobre a compreensão dos desafios. Aí você pode vir com a invisibilidade de Djamila Ribeiro, né? Então, nesse sentido, a filósofa brasileira contemporânea Djamila Ribeiro defende que para solucionar um problema, antes é necessário retirá-lo da invisibilidade. Aí você vem falando que para retirar o problema, para solucionar o problema, antes é necessário retirá-lo da invisibilidade, né? Aí você vem, ponto. Semelhantemente, paralelo, em concordância com o pensamento da autora, nota-se que a falta de informações acerca das pessoas com autismo geram obstáculos para a sua inclusão nos ambientes laborais, uma vez que a presença de estigmas e preconceitos que inviabilizam ou então que minimizam a importância desses cidadãos, prejudicam o seu crescimento profissional e social. Ponto. Olha que argumentação. Olha como muda. Olha como não fica mais, né? Argumentativo, mais posicionamento. Não tá melhor? Então, a gente precisa fazer isso tanto no D1 e tanto no D2. Essa patinha aí que tá dando zoom é Moralice falando: oi, pessoal. Que ela tava estressada, chamando a mamãe não pode ir, a mamãe deu logo 2 pá de grita, ela parou. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade agora. Eu tô aqui, olha. Mas não, moro. Que a mãe tá... Mamãe não tá chateada, não. Meu Deus. Peraí, mano. Peraí, Amora. Tá bom, filha, tá bom. Mamãe não tá mais chateada, não. Aí eu venho, ó. Desse modo, vírgula. Ao reconhecer e valorizar as contribuições de indivíduos com autismo no ambiente de trabalho, estamos é você e uma arruma de gente. Então, desse modo, ao reconhecer e valorizar a contribuição de indivíduos com autismo no mercado de trabalho, pode colocar não só... A Amora tá mordendo minha mão por não escrever, tá, acredita? Não só o fortalecimento da equipe, nossa não, que é seu e de uma arruma de gente. Você não pode se incluir no discurso. Lembre, eu não posso me incluir no discurso. Inovação, mas também construindo um futuro mais inclusivo para os talento enriquece a cultura.
organizacional e impulsiona em direção a um ambiente mais acolhedor, produtivo e humano. Continuar promovendo, unindo forças e criando oportunidades para cada passo, independente de suas diferenças, para lançar seu plano potencial. Observe que aqui, nesse parágrafo, né, que é um parágrafo de conclusão, eu não tenho proposta interventiva, mãe. O teu parágrafo de conclusão, ele precisa apresentar duas coisas: retomada de tese e proposta interventiva. A proposta interventiva, ela tem que ter agente, ação, meio, detalhamento e finalidade. Então, a gente é quem vai fazer, quem vai solucionar. Observe, no desenvolvimento, você não falou sobre falta de informação como problema. Agora você vai ter que solucionar, filha. Então, assim, não é apenas, né? Não é apenas você apresentar um problema, fazer igual aquelas vizinhas fofoqueiras. Não é apenas isso, não. Antes disso, você precisa solucionar o seu problema, tá? Então, apresenta um agente, que pode ser um ministério, pode ser uma secretaria, pode ser a escola, né? Já que você fala de falta de informação, pode ser a mídia. Então, falou sobre falta de informação, o que é que eu tenho aqui? A mídia, né? Então, a mídia. O detalhamento, eu irei apresentar a função da mídia, responsável por disseminar informações. Então, a mídia, responsável por disseminar informações, vírgula, deve, para marcar minha ação, deve, né, criar campanhas instrutivas acerca, né, da importância de pessoas com autismo no mercado de trabalho, vírgula, por meio de profissionais capacitados, detalhamento de novo, a exemplo de médicos e psicólogos, vírgula, além de depoimentos de funcionários com autismo, além de depoimentos de funcionários com autismo, com o fito de, a finalidade, para que eu quero tudo isso? Com o fito de tornar visível a importância e a inclusão desses cidadãos no ambiente empresarial. Ponto. Fiz a minha proposta interventiva ao vivo e a cores. Palmas. E assim como você vai fazer também, tá? Então, sabendo disso, mãe, sabendo disso tudo, tá? Eu não darei nota para sua redação. Eu quero que você refaça com o mesmo tema. Tá? E mande para mim novamente, ok? Um beijo, um cheiro, em pé. Vamos junto. Eu acredito em você e qualquer coisa eu estou aqui. Beijo.